E aí, gente, graça e paz para todo mundo, tudo bem? A gente continua com os nossos estudos a respeito das cartas do Apocalipse. E hoje o dia é de Sardes, a igreja que se entendia como viva, mas na realidade era morta. Ou seja, as aparências enganam. Lembrando que as nossas lições, elas são baseadas aqui na revista que é publicada pela editora cristã evangélica. Portanto, dê o seu pause, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, nos versículos 1 a 6, faça a sua oração e daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Gente, estamos de volta. Veja, a gente vai conversar um pouquinho a respeito da igreja que se encontrava na cidade de Sardes. E a cidade de Sardes era uma cidade muito rica, muito próspera. Ela ficava a mais ou menos 17 quilômetros de Tiatira e ficava numa rota comercial muito importante para aquela época. E aí se tem a junção de rota comercial, a existência de pequenas fábricas e tecelagens naquele lugar, como também a grande disponibilidade de água e ali próximo ter um rio que se conseguia tirar ouro com facilidade, levou essa cidade a ser muito rica. Além disso, conta-se também que as moedas dessa forma como nós conhecemos, cunhadas em metal, elas começaram a ser feitas ali naquela cidade de Sardes. Era uma cidade que tinha uma proteção natural muito importante. Ela está ao pé do Monte Timolo e a sua acrópole, que ficava acima desse monte, era bastante protegida. Por quê? Porque ele é muito íngreme. Se a gente for pensar em algo que a gente possa relacionar à nossa época, talvez ali vamos pensar lá no Pão de Açúcar, alguma coisa assim, que é aquele monte rochoso, muito íngreme, e que é muito difícil de escalar. E em função da sua segurança, ao que parece não, existem registros históricos que a cidade em alguns momentos adormeceu, digamos assim, no cuidado, na guarda com a segurança da cidade por causa dessa sensação de muita segurança, ou seja, nós não vamos ser invadidos. E a história conta de pelo menos duas invasões importantes, uma no século VI antes de Cristo, realizada por Ciro o Persa, e também já no século III antes de Cristo, pelas tropas de Alexandre o Grande. Essa cidade tinha uma certa importância religiosa também, porque ali se encontrou um dos maiores templos erguidos a Artemis, uma das deusas que a gente pode até reputar como mais importantes da antiguidade, já que ela vai ser encontrada sendo adorada em várias cidades e está contada entre as chamadas deusas-mãe. Ela era chamada também de Potnia Teron, ou seja, a senhora dos animais. E, claro, a gente está aí numa cidade politeísta e que nós temos uma conjuntura de cristãos que possivelmente era um grupo de pessoas ricas, um grupo de pessoas que eram bastante respeitadas dentro daquela cidade. Então elas estavam envolvidas certamente em muitas coisas da vida social ali. E claro que às vezes isso pode gerar uma série de situações. Talvez seja por isso que o Senhor Jesus, quando ele manda essa carta para a cidade, para a igreja situada na cidade de Sardes, ele tenha, como é que eu vou dizer, entrado de sola. Na passagem, ele vai ser muito claro. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, aquele que tem todo o controle sobre a igreja, que vê todas as coisas, que sonda os corações, que não vê somente pela aparência, mas enxerga a essência
das pessoas e dos contextos onde essas pessoas estão. E aí está dizendo, olha, eu sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas de estar morto. Veja como é importante a gente compreender e a gente se entender de alguma forma como a igreja de Sardes e a gente fazer uma avaliação própria de nós. Se nós hoje, enquanto cristãos, estamos sendo aparência ou se estamos sendo essência. Se nós estamos mais preocupados a respeito da opinião das pessoas ao nosso respeito ou se nós estamos mais preocupados da opinião do próprio Senhor, em relação à nossa vida espiritual. E aí veja só, uma coisa interessante, que o Senhor Jesus também, quando ele fala, olha, você está morto, ele não está dando uma sentença direta para eles, não. Tanto que ele vai dizer, olha, desperta, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja, parece até uma aparente contradição. Se eu estou morto, como é que eu vou despertar e fortalecer quem ainda está quase morto? Vamos pensar a respeito disso. Ou seja, isso nos leva a pensar também que determinadas situações espirituais, no momento em que elas são encontradas, mesmo que elas sejam adversas, não quer dizer que essa situação não possa ser revertida. Veja as próprias palavras do Senhor Jesus na parábola das 100 ovelhas. Havia uma ovelha que estava perdida. E se ele foi atrás, é porque essa ovelha ainda havia esperança em relação a essa ovelha. E se ele traz essa advertência em relação àqueles cristãos, e é uma advertência para nós, é porque ainda há esperança, mesmo naquela pessoa em que nós enxerguemos, ou ele próprio enxergue, aqui está falando dele próprio enxergar. É uma morte espiritual. Ainda há esperança para mim e há esperança para você também. Então aqui ele vai ver aqueles cristãos que podiam ser considerados mortos espiritualmente, aqueles cristãos que estavam muito fracos espiritualmente, que precisavam ser cuidados, que é essa segunda situação, mas existe uma outra situação, um outro grupo de cristãos naquele lugar, que eram aqueles cristãos que ainda se mantinham fiéis e puros diante do Senhor. São aqueles que não mancharam as suas roupas com o mal. E veja, amados e amadas, como é importante a gente sentir o cuidado do Senhor. Como é importante nós podermos confiar nesse Deus e nós podermos ver que Ele realmente tem esse cuidado especial com todo mundo. Aqueles que estão, digamos, frios, fracos, aqueles que estão mortos espiritualmente, e ele junta isso tudo na igreja. O reconhecimento também de que na igreja existe todo quanto é tipo de classe de cristão, mas que todos são dignos, digamos assim, do cuidado, da graça, da misericórdia do Senhor. É essa a visão que a gente precisa compreender, no cuidado de Jesus para com as igrejas, para conosco, propriamente dizendo. E uma coisa, o Senhor Jesus nunca deixa de dar promessas para o seu povo, assim como ele não deixou de dar promessa para aquela igreja, mesmo que ele tenha sido tão duro com ela de início. Veja, o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Veja que coisa maravilhosa. A roupa branca, para a antiguidade de uma forma geral, e até hoje, se a gente for ver, por exemplo, no contexto do pessoal da saúde, sempre significou pureza. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, andarão comigo, serão sempre puros, eu manterei os seus nomes no livro da vida e eu confessarei diante do Pai os seus nomes. Ou seja, imagine você e eu sendo apresentados ao Pai pelo próprio Jesus. Que coisa maravilhosa, que promessa que Ele deixa para nós. Amados e amadas, a gente vai encerrando aqui essa lição. Lembrando sempre, que qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida, pode ser encontrado como a igreja de Sardes. O que nós precisamos fazer é
nós o tempo todo nos examinarmos, nós não deixarmos que que a soberba, né, tome conta dos nossos corações. Precisamos sempre estar vigilantes para não acontecer conosco o que aconteceu com a igreja de Sardes e não acontecer conosco uma advertência que o Senhor Jesus vai dar nessa carta: virei como um ladrão. E nós não queremos, de forma alguma, ser surpreendidos pelo julgamento do Senhor na sua volta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre sabedoria e discernimento para nós compreendermos o nosso momento e compreendermos e entendermos e recebermos dele mesmo o caminho para nos reabilitarmos de tudo aquilo que nos afasta da sua presença. Que Deus nos abençoe.